Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo de reaproveitamento. Gente, hoje nós vamos colocar a mão na massa. Estou precisando de vasos para plantar, então eu vou passar uma tinta aqui nessas latas. Eu tenho essa lata grande, uma lata de tinta. Tenho essas 3 latas. Essas latas são latas de conserva, vem com alimento. Vou estar passando uma tinta para poder fazer os replantes. E aqui eu tenho esse filtro de barro. Esse filtro eu encontrei na rua. E vou estar reaproveitando ele para plantar. E aqui o material que eu vou usar, eu tenho lixa. Vou usar a lixa, passar a lixa para tirar a poeira. Tenho esses rolinhos, e tenho o pincel e tenho a tinta. Eu vou usar essa tinta da Souvenir. Não é propaganda, mas caso a Souvenir queira me patrocinar, estamos aí. Eu vou usar essa tinta acrílica, é uma tinta sem cheiro. Eu tenho 3 cores, ainda não escolhi a cor que eu vou usar. E para começar, vamos começar lixando o filtro de barro. Pessoal, terminei de pintar as latas, agora vamos aos replantes. Separei algumas plantas aqui para a gente estar passando para as latas. Tenho aqui essa Monstera Dansone. Essa eu podei recentemente, ela brotou. E agora eu vou passar ela para um vaso maior. Ela está aqui nesse vaso, um vaso pequeno. Passar para a lata. Separei esse filodendro. Também tá em um vasinho alternativo. Aqui eu tenho um croton, também um vasinho pequeno, e ele está bem grande, vou estar passando para um vaso um pouco maior. Aqui eu tenho mais um croton. Tenho esse ficus lirata, também tá bem grandão e o vaso é pequeno. Eu gosto das plantas assim em pequenos vasos para estar colocando dentro de casa. Porém, chega um momento que você tem que passar para um vaso maior porque precisa de mais rega. Como vocês podem ver, esse aqui tá com a folha meio amarela por falta de água, porque o vaso é muito pequeno, então tem que fazer mais regas. Aqui eu tenho a árvore da felicidade, variegata. Essa também vou passar para a lata.
Então, pessoal, terminei os replantes. Agora vamos ver como ficou esse croton maior. Olha que lindão que tá. Eu coloquei aqui nessa lata, uma lata de 3,5 litros, uma lata de tinta. Eu já tenho alguns crotos cultivados em latas. Eu gosto de colocar eles em latas assim, nesse tamanho, porque daí eles não crescem muito. Apesar de que esse aqui, ele estava em um pequeno vaso. E olha, cresceu bastante. Mas eu já fiz a poda nele, retirei aqui a guia, para que ele solte os galhos, porque ele tá bem comprido. E aqui mais um croton. Olha esse aqui, eu coloquei nessa lata menor. Também já fiz a poda. Tirei a guia para que ele já cresça assim, bem cheinho, com galhos. Esse croton é muito bonito. E aqui o filodendro. Esse também estava precisando muito de um vaso maior. Tinha bastante raízes. Praticamente nem tinha terra no vaso, só raízes. Daí eu coloquei nessa outra lata. Aqui eu tenho a árvore da felicidade. A árvore da felicidade variegata. Essa eu acho ela lenta. Já tem bastante tempo que eu adquiri. Uma mudinha assim, bem pequena, mas ela se desenvolveu muito pouco. Daí essa eu coloquei nessa lata. Aqui a monstera adansone. Essa eu coloquei aqui na lata grande. Essa vai lá para a garagem. Essa planta, ela fica lá na garagem. Eu fiz a poda nela recente. E ela brotou assim, olha, com as folhas bem grandonas. Tá muito bonita. Essa também, ela estava com muitas raízes, precisando muito de um vaso novo. Daí eu coloquei aqui, completei o substrato. Como vocês podem ver, eu usei a terra vermelha mesmo. E ficou assim, olha, maravilhoso. Então, gente, dá para aproveitar bastante objetos para fazer vaso. Aqui eu aproveito muito mesmo. E aqui o filtro de barro. No filtro eu coloquei esse ficus. Esse ficus também eu vou levar lá para a garagem. Vou ver se ele vai ficar bem lá na sombra. Vou levar ele lá para a garagem. Vou fazer um teste, ver se ele vai se adaptar lá na sombra. Porque lá não pega nada de sol, é totalmente na sombra. Aí aqui o filtro ficou assim. Eu amei o resultado. Aqui eu aproveito bastante objetos para plantar. Praticamente eu não compro vasos. Meus vasos, a maioria, são vasos alternativos. Objetos que eu aproveito para plantar. Gosto muito de reaproveitamentos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!